Agora quem vai estar falando é a Elane Collin, gerente de Educação e Mobilização Ambiental do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, expondo o tema, o projeto Água, Câmara e Ação, Vídeo Comunidade, um projeto realizado através de financiamento do FEITRA. Por favor, Elaine. Obrigada, Fran. Bom dia a todos. Eu vou pedir para a Lari compartilhar a apresentação, por gentileza. Vocês já estão vendo? Sim. Eu vou falando aqui um pouquinho, para quem não conhece, o SEMASA, ele é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e é uma autarquia pública que é responsável tanto pela gestão de resíduos sólidos no município, quanto pela parte de gestão ambiental, incluindo licenciamento, fiscalização e educação ambiental, que é a área que eu trabalho. Se você puder passar o próximo, Lari, por favor. Acho que tem um jeito de colocar como se fosse uma apresentação, nessa flechinha aqui, ó, do lado direito, no canto superior do lado direito. Isso, legal, obrigada. Obrigada, imagina. E pode até passar para o próximo, por favor? Então, o que foi o projeto Água, Câmara e Ação, né? Como a Fran falou, foi um projeto que ele teve financiamento do FEIDRO e também uma parte dos custos pelo SEMASA. Foi um projeto de educomunicação socioambiental. É importante frisar essa questão da metodologia, porque ela foi essencial no projeto e a gente abordou aqui a educomunicação, falando de uma maneira simples, não sei se todos conhecem, mas, enfim, a educomunicação, de uma forma bem simples mesmo, é a questão da gente aliar a educação, a comunicação, mas não simplesmente da gente trabalhar com mídias prontas, por exemplo, e não necessariamente, ainda que a gente tenha utilizado aqui a questão da tecnologia, a educomunicação, ela não necessariamente está vinculada a isso. E o que é mais importante? A educomunicação, ela vem dentro de um processo que cria, né, de acordo com alguns autores importantes, como o Ismar Soares, enfim, que foi uma das referências no projeto, que é a questão da criação de ecossistemas comunicativos, né? O que é isso? Você tem um conjunto de atores que estão ali construindo uma série de informações, aprendendo, e também é uma aprendizagem que ela se dá de maneira individual, mas também coletiva, em diversos espaços. A gente aliou dentro do projeto, como metodologia base, a educomunicação socioambiental e a água como tema gerador. É importante frisar que a água, né, ainda que a gente esteja falando aqui de um financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, dentro do projeto, a água ela foi trabalhada não apenas como recurso, mas também como um bem fundamental à vida de todos. O público principal do projeto foram jovens de 15 a 29 anos, residentes em áreas de vulnerabilidade socioambiental no município. Mais à frente eu trago alguns mapas e a inserção do território de Santo André na bacia hidrográfica do Alto Tietê. É importante frisar, eu acho que a maioria das pessoas aqui, de alguma forma, estão associadas às ações de educação ambiental. A gente tem hoje uma série de dificuldades, né? Desculpa, assim como eu falei para o Alan, né, essa questão da gente conseguir acompanhar projetos depois, tem a questão de recursos, então esses financiamentos, eles são imprescindíveis para que a gente possa realizar projetos como esse. E a outra questão que é fundamental é em relação às parcerias. Então, o projeto Água, Câmara e Ação, ele foi desenvolvido pelo SEMASA, a gente teve uma empresa contratada, que foi o Instituto Social Cultural Brasil, que também contribuiu, mas foi muito importante no projeto as parcerias que nós fizemos, tanto com instituições de ensino, quanto instituições assistenciais. Pode passar? Em relação aos objetivos, o Água, Câmara e Ação, ele teve a intenção de sensibilizar esses jovens e, ao mesmo tempo, estimular uma reflexão crítica sobre temas ambientais diversos, ainda que a gente tivesse ali a água como tema gerador principal,
nós trabalhamos uma série de outros temas, como Mata Atlântica, mudanças climáticas, a questão de resíduos sólidos, entre outros. Um outro objetivo do projeto também foi contribuir para essa construção de conhecimento, não só sobre o tema ambiental, mas também, falando de educomunicação, o recurso que nós utilizamos foi o audiovisual. E até pensando no nosso público, né, um público jovem, a gente, dentro da nossa metodologia, dentro dos temas de formação, a gente pensou nas possibilidades vinculando o audiovisual à economia criativa, né? A ideia é que no final de todo esse processo a gente pudesse gerar ali um interesse ou, enfim, um conhecimento que esses jovens também pudessem, de alguma forma, se inserir no mercado de trabalho, incluindo a questão da economia criativa. E outro objetivo importante do projeto foi a questão do estímulo ao protagonismo juvenil em relação à conservação da água, mas principalmente em relação às questões ambientais em cada território que nós fizemos atendimento do projeto. Pode passar o próximo, Lari, por favor? Algumas premissas, né? Então, a gente teve ali como toda a base, né, do projeto, alguns objetivos, as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. Santo André também tem a sua política municipal, e eu não sei se está aparecendo do seu, Lari, ou se é do meu, está aparecendo os comentários, isso, obrigada. Enfim, essas diretrizes, esses objetivos das políticas de educação ambiental, eles foram considerados, mas a própria educomunicação, ela tem algumas características que são importantes. Uma delas é a questão da construção conjunta. Uma outra premissa que é importante destacar dentro do projeto é a reflexão sobre a realidade concreta, né? O que é isso? Ainda que a gente tenha feito um atendimento em várias áreas do município de Santo André, o olhar sobre o território, ele foi diferenciado para cada bairro que a gente atendeu, para cada comunidade. Essa realidade concreta, ela se relaciona muito à realidade vivida por essas pessoas. E quando a gente pensa em água, em segurança hídrica, mesmo estando dentro do mesmo município, a gente percebeu ali que nós temos realidades diferentes em cada local. Uma outra premissa é a questão da construção e da autonomia, e é muito interessante porque a gente trabalhou com jovens, essa autonomia não é simplesmente, a gente sempre deixava muito claro, não é fazer o que quer, aquele jovem que mora na área de manancial, uma área que tem uma série de restrições ambientais, essa autonomia não é simplesmente fazer o que quer, né? Quando a gente trabalha a autonomia dentro de um processo de educação ambiental, ele está muito vinculado a esse processo formativo que traz orientações para que aquelas pessoas lidem com a rede de dependências que existem ali naquele território. Estamos trabalhando com audiovisual, educomunicação, então a questão da criatividade, da inovação, elas também foram características constantes do projeto, e aí como um objetivo maior dentro do processo de educação ambiental, a mudança de atitude e o estímulo à participação. O lema do projeto foi "O futuro da água é agora". Pode passar? Em relação à metodologia, o projeto Água, Câmera e Ação, ele foi desenvolvido como uma formação dividida em 3 módulos. Então, nessa imagem aqui, a gente tem os títulos dos 3 módulos. O primeiro módulo, ele era o de percepção ambiental e educomunicação e audiovisual. Aqui foi um módulo mais curtinho, de 35 horas, em que a gente trabalhou os temas ambientais e também os temas vinculados ao audiovisual de uma maneira, podemos dizer assim, mais superficial. Por quê? Porque o segundo módulo, que foi o de recursos hídricos, sensibilização ambiental e linguagem, cinema documentário, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder, obrigada. O módulo 2, ele já foi mais aprofundado, a gente teve uma carga horária de 100 horas, e o módulo 3, ele teve 40 horas, mas ele já teve um tema, como que esse jovem, né, que construiu todo esse conhecimento nessa jornada de formação conosco, poderia, como eu disse antes, trabalhar essas informações pensando na questão do empreendedorismo, geração de trabalho e renda. Então, nós tivemos um módulo
de empreendedorismo digital. E o que é interessante dentro do Água, Câmera e Ação? Não foi só a formação, e o que é bacana? Dentro, a metodologia para cada módulo de formação, ela foi muito variada, né? Então, eu vi que uma das pessoas fez pergunta para o Alan sobre a cartografia social. No nosso módulo 2, que a gente tinha um tempo maior, esse olhar do território ele estava muito presente. Então, a gente utilizou, por exemplo, o biomapa nas aulas iniciais para entender esse olhar do jovem sobre o território e, a partir daí, gerar essa produção audiovisual. Então, todos os vídeos que nós produzimos no projeto, eles tiveram esse olhar do jovem sobre o território. No módulo 1, nós tivemos cerca de 10 turmas de formação, e cada turma, né, tinha ali como uma missão, digamos assim, produzir 4 curtas-metragens de 5 minutos. Já no módulo 2, a produção era menor, né, então a gente tinha uma produção de 2 curtas-metragens, com uma duração de 10 minutos. E no módulo 3, já não entrava a questão do audiovisual. Os jovens, a gente trabalhou toda uma oficina para fazer um plano de negócios, por exemplo. Outro fator que foi importante e essencial dentro do projeto, além da produção do curta-metragem, além da gente estimular esse olhar sobre o território, sobre a água, sobre os problemas ambientais que a gente tinha naquelas localidades, o que fazer com esse acervo todo audiovisual? A cada finalização de turma, a gente promovia mostras em cada comunidade e também mostras em áreas centrais da cidade. Então, foi um processo muito interessante, porque o Cine Debates foi aquele momento em que a gente trouxe também as famílias, os colegas, para conhecerem essas produções dos jovens. Pode passar o próximo. Para vocês entenderem um pouquinho, esse aqui é o mapa de Santo André, a gente tem aqui à esquerda a bacia hidrográfica do Alto Tietê, e pequenininho aqui, um pouquinho mais escuro, a subbacia, Billings, Tamanduateí. Santo André está 100%, enfim, dentro da subbacia Billings, Tamanduateí. Percebam esse mapa aqui de Santo André. Se vocês forem perceber, a parte superior, aqui de onde está Parque Miami para cima, é o que a gente chama de macrozona urbana, e a parte mais esverdeada, que corresponde aí a um pouco mais de 60% do município, é a nossa macrozona de proteção ambiental. Santo André ele é um município de mais ou menos 750 mil habitantes, e acredito que, como a realidade de muitos dos municípios, dos participantes que estão aqui, a gente tem uma série de problemas ambientais que afetam, sim, a qualidade e a quantidade das águas, né? Então, o manancial, a gente tem toda uma... Ainda que a gente tenha setores de fiscalização, tem problemas com movimentação de terra, enfim, desmatamento. Agora, com a estiagem, por exemplo, a gente teve focos de queimadas em uma das unidades de conservação. E na macrozona urbana, pensando aí nesses problemas ambientais que afetam a qualidade da água, a gente tem a questão da disposição inadequada de resíduos como um importante fator aí que contribui com essa contaminação da água. Esse mapa, essas bolinhas verde água que vocês estão vendo, é a espacialização do projeto no território. Então, percebam que a gente teve uma atuação, como eu disse, numa área mais, digamos, periférica do município, né? E também algumas turmas na nossa área de manancial, né? Desse território todo de Santo André, 55% está inserido no território da bacia hidrográfica da área de proteção e recuperação aos mananciais da Billings. Pode passar. Referente ao processo de mobilização, a gente que trabalha com educação ambiental, acredito que uma das maiores dificuldades é a gente conseguir promover realmente a mobilização social. A princípio, esse projeto ele não foi construído pensando em parcerias diretas, em que a gente fizesse o projeto dentro das escolas. A ideia é que a gente pudesse, sim, ter a parceria com a escola para divulgar o Água, Câmera e Ação, mas que as formações elas acontecessem no contraturno escolar. E por que isso é importante? Uma formação como essa não eram encontros, não dava para a gente fazer um encontro de 1 hora, por exemplo. Cada encontro de formação, ele tinha que ter no mínimo 3 horas. Então, você ter uma carga horária como essa,
considerando toda a questão pedagógica das escolas, seria inviável. Então, a gente utilizou, sim, as escolas para fazer essa mobilização. Aqui tem um exemplo do cartaz, que a gente fez a divulgação do curso à época, mas a gente também teve como grandes parceiros as agentes comunitárias de saúde, entidades assistenciais. Aqui, essa segunda foto já é um grupo de jovens, a gente teve um folheto específico em que a gente comentou um pouco sobre essa formação, no intuito de que os jovens fizessem a inscrição. Pode passar. E assim como o Alan, né, o Água Câmera e Ação, ele aconteceu entre os anos de 2020 e 2022 no que diz respeito ao percurso formativo, mas eu posso dizer que a gente continua a Água Câmera e Ação de outras formas até hoje. Pelo fato dele ter começado na pandemia, 2020 foi aquela loucura para todo mundo. 2020 a gente teve muito uma questão de desenhar o plano pedagógico do projeto, o plano de logística, o plano de comunicação. Efetivamente com o público, a gente começou em 2021, mas ainda a gente tinha essa realidade de pandemia. E quais eram as dificuldades, as principais dificuldades que nós tivemos? Um primeiro ponto, a questão da evasão escolar, né? Esse público de 15 a 29 anos, a gente teve todo um cenário no Brasil e no mundo todo referente à questão socioeconômica, né? Muitos jovens pararam de ir à escola para trabalhar. Então, uma das questões foi a evasão escolar, e outra, depois que a gente conseguiu alguma mobilização e o trabalho com jovens, esteve relacionado às questões socioemocionais. Então, a gente tinha ali um público que a gente via no dia a dia uma certa dificuldade de concentração, crises de ansiedade. Era muito comum, quando a gente fazia os trabalhos em grupo, foi muito comum mesmo, viu, gente? Era, assim, na época foi até meio assustador, mas às vezes a gente estava fazendo alguma dinâmica, alguma ação em que os jovens tinham que fazer uma apresentação sobre as suas discussões, e aí se começava esse relato e de repente o jovem começava a chorar, né? Então, enfim, foi algo que durante o processo foi complicado, mas o fato também da gente ter uma formação com um tempo maior, nada, para algumas turmas a gente teve 10, 12 encontros, módulo 2 a gente teve mais de 30 encontros, então você vai criando ali um elo com esses jovens, né? Então isso nos ajudou muito, e não só isso, um trabalho de educação ambiental com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tinha biólogo, tinha o assistente social, tinha o sociólogo, enfim, a gente teve ali uma diversidade grande também referente aos técnicos que estavam envolvidos com o projeto. Como eu falei para vocês inicialmente, a nossa ideia não era trabalhar diretamente na escola, mas aí é aquela dificuldade, mobilização da comunidade, super difícil. A gente até começou na Vila de Paranapiacaba, a gente teve, assim, a gente ficou muito contente, já 30 inscrições de cara, mas o primeiro dia começou já uma chuva torrencial, a gente teve 5 pessoas que compareceram. E aí, ao longo do tempo, aqueles 30 que se inscreveram, eles não apareceram. Foi uma turma um pouquinho menor, cerca de 15, por exemplo. E aí, o que a gente percebeu? Que contexto de pandemia, dificuldade natural, já que a gente tem de fazer essa mobilização quando trabalhamos com educação ambiental. Então, a gente chegou à conclusão que a gente teria, sim, que envolver as escolas. Mas, considerando essa carga horária que eu falei para vocês, foi essencial a gente considerar, foi também um momento que teve a implementação do novo ensino médio e do programa de educação integral. Então, isso, de certa forma, ainda que as escolas estivessem confusas, digamos assim, enfim, com essa nova realidade, para a gente foi positivo, porque houve aí uma brecha para que a gente trabalhasse também o Água, Câmera e Ação nas escolas. Então, dentro desse projeto, a gente atuou, a gente teve algumas turmas que foram fora, sim, a gente conseguiu, do contraturno escolar, mas a maior parte esteve vinculada a uma instituição de ensino ou uma instituição assistencial. Pode passar o próximo. Falando um pouquinho trazendo aqui para vocês alguns registros, tá? O módulo 1, aqui tem algumas fotos de alguns dos bairros que nós trabalhamos. A gente teve nesse módulo 1
um pouco mais de 260 inscrições, houve a produção de 40 curtas-metragens, nós fizemos cine-debates. Essas fotos mostram a parte prática, né? Se vocês forem perceber, os jovens, eles estão com equipamentos profissionais, como eu disse antes, como a gente ia ter um módulo de empreendedorismo digital, durante a formação, a gente trabalhou, sim, com uma empresa que tinha essa expertise do audiovisual e todos os equipamentos necessários para captação de imagem, som, vídeo, mas também estávamos trabalhando em áreas de vulnerabilidade socioambiental. As aulas, né, de audiovisual também a gente tinha o uso do celular, tá? Então não era, a gente trabalhou as duas formas, tanto os equipamentos quanto o celular. Pode passar. Meu tempo já está acabando, eu vou apressar aqui um pouquinho. Esse módulo 2, que eu falei para vocês aqui, é maior, então a gente tinha muito esses momentos de planejamento e de interação desses jovens com as suas comunidades. Essa foto à direita já é uma gravação com uma pessoa, um morador local. O movimento que teve para a gravação dos curtas-metragens, ele foi muito interessante, porque ele partia dos jovens, a temática partia dos jovens, o problema abordado partia do território, mas durante a construção dos curtas tinha esse envolvimento de outras pessoas, seja a família, seja o professor. Isso foi muito interessante. Aí, nesse módulo, a gente teve 8 curtas-metragens e 2 cine-debates. Pode passar. E aqui o módulo de empreendedorismo digital, a gente teve uma quantidade menor de jovens aqui participando. Aqui essa foto foi uma visita que nós fizemos ao Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo, como uma visita, uma experiência prática, pensando nos desdobramentos no futuro em relação a essas habilidades que estavam sendo construídas. Pode passar. E aqui algumas fotos do Cine Debates. Essa foto à esquerda é um registro de um Cine Debate local, e era sempre muito emocionante, tá, gente? Assim, eu sou suspeita, mas eu sou por emoção, enfim, quando a gente consegue ter esse vínculo e ver que essas dificuldades que eu falei para vocês lá no início, às vezes a gente começava a falar, meu Deus, a gente não vai conseguir prestar contas, porque há uma dificuldade, né? E aí, conforme a gente ia avançando no curso e via as coisas acontecendo, as produções saindo, enfim, foi muito enriquecedor e significativo. E no Cine Debates era muito especial, porque, além de tudo, a gente tinha os depoimentos dos pais. Então, assim, os que eu participei era de praxe, assim, eu sempre saía muito emocionada, porque era o qualitativo do nosso trabalho de educação ambiental que acaba não aparecendo, né? A gente sempre fala muito, os indicadores, eles são quantitativos. E o qualitativo, ele está ali nas entrelinhas, a gente que está ali no dia a dia que consegue perceber. O próximo. E aí, o que foi bacana? Terminada toda essa formação, esses cine-debates, nós fizemos um seminário em que muitos dos jovens que participaram do projeto puderam estar ali com a gente, trazendo seus depoimentos, conversando com especialistas, e a gente também aproveitou ali para trazer essa amostra. E o que é bacana, daqui a pouco eu vou passar um vídeo curtinho, mas a gente tinha uma vinheta do projeto que ela foi construída. Já na nossa primeira turma, a gente teve uma sorte de ter um MC na comunidade que criou a música tema do projeto. Então, todos os vídeos que nós temos têm essa inserção da comunidade também, até em relação à música tema do projeto. Pode passar. Preciso apressar aqui que já estou atrasada, já demos 20 minutos, mas enfim, aqui alguns registros desse seminário, que foi muito interessante, pode passar. Nós temos um site do projeto, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da metodologia, a gente acompanha os acessos até hoje, então a gente tem acessos de outros estados, outros países. No final do site, para vocês direitinho do projeto, pode passar, Lari, por favor. Em relação à avaliação, esse é um dos gargalos que a gente tem na educação ambiental, né? Assim como eu fiz a pergunta lá para o Alan, mas a gente também tem essa dificuldade de acompanhar o depois. Mas, dentro do projeto, a gente trabalhou com uma ficha de entrada, e era muito... É tanta coisa, gente, para contar.
No começo, era muito, em relação às expectativas, era muito assustador. A maioria dos jovens falavam que não tinha expectativa nem em relação ao curso e nem em relação à vida. Então, para a gente era muito impactante. A gente trabalhou um pouco com essa questão das expectativas antes e depois, e a gente viu que teve mudanças, outros olhares foram despertados por meio da formação. Então, algumas questões que foram levantadas antes e depois se relacionava, lógico, com o audiovisual, mas também com a educação ambiental, como eles viam os problemas ambientais locais. A maioria dos jovens vivem em seus territórios, mas às vezes não tinham esse olhar sobre esses problemas, a questão da relação com a água, pode passar. Aqui uma foto de uma das turmas e um depoimento, tinha um jovem, o Juan, ele comentou assim com a gente no final que ele aprendeu muito com a formação e ele trouxe, aliás, eu tenho um sonho de salvar o planeta, só preciso de muita gente que acredite nesse plano. À esquerda, a gente tem aqui, é só alguns, tá? Ao todo no projeto foram produzidos 48 curtas-metragens. Pode passar, estou finalizando. E algumas ações e conquistas, né? Como eu falei para vocês, as formações em si, elas terminaram em 2022, mas até hoje a gente tem algumas ações, não como formação, mas os cinedebates, por exemplo, eles continuam acontecendo, considerando a riqueza dessa experiência. Em março desse ano, a gente lançou uma publicação trazendo toda a trajetória, os depoimentos dos jovens, algumas questões técnicas, trazendo também olhares sobre o comitê. Então, o Alan, a Fran, que estão aqui, puderam participar também dessa elaboração. Pode passar. Uma outra conquista bacana é que esse material audiovisual ele não está parado, a gente continua utilizando esses vídeos, promovendo cine-debates no nosso município. Já do ano passado para cá, a gente já realizou 15 mostras, mais de 600 pessoas. Então, quer dizer, ele incrementa os processos de educação ambiental que a gente já faz no município. Pode passar. E uma outra coisa bacana que aconteceu não sei se todos conhecem, mas o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem o Circuito Tela Verde, né, que trabalha com essa produção audiovisual independente e que tem um objetivo de educação ambiental. Desses 48 vídeos que nós produzimos com jovens, o ano passado a gente inscreveu 4 no Circuito Tela Verde e 3 foram selecionados para compor o circuito. Então, quer dizer, o projeto ele tem uma capilaridade, não só no município de Santo André, na bacia hidrográfica do Alto Tietê, mas agora também no Brasil, digamos assim, porque são mais de 180 espaços exibidores em todo o Brasil. Então, a gente ficou muito contente também com essa conquista, e mais contente ainda, pode passar, Lari, um dos últimos slides aqui, é que por meio desse projeto, esse ano, a gente ganhou um prêmio internacional, que é o Prêmio Cidades Educadoras, justamente pela característica do projeto de cocriação, de participação e envolvimento. Aqui é uma foto da jovem Thaísa, eu vou passar já um videozinho só de 1 minuto, porque realmente assim, ele foi um projeto muito especial, um projeto com jovens muito especiais e que vai marcar a nossa vida de todos os educadores, acho que para sempre. Pode passar o próximo. O site do projeto, para quem quiser conhecer todos os curtas ou mesmo utilizá-los, enfim, é www.semasa.sp.gov.br/aca, e os vídeos também estão disponíveis no YouTube. A publicação que eu falei para vocês também está disponível nesse site. Pode passar o próximo, Lari, por favor. E eu agradeço, passei um pouquinho, eu só vou pedir para finalizar 1 minuto, tá, gente? Eu vou pedir para a Larissa passar um trechinho de um depoimento de uma das jovens que participou do projeto conosco. Olá, pessoal, eu sou a Thaísa, tenho 20 anos e participei do projeto Água, Câmera e Ação aqui em Santo André. O meu vídeo especificamente tratou sobre racismo ambiental e foi muito importante porque é uma pauta que a gente discute pouco dentro de toda a história do nosso país
A gente sabe dos atravessamentos do racismo na nossa sociedade e nós podemos discutir um pouquinho também de como isso afeta a distribuição hídrica não só no Brasil, mas em todo o mundo. O projeto foi muito importante porque possibilitou um espaço de protagonismo, principalmente em regiões periféricas. Então foi muito importante trazer para o centro do debate ambiental as nossas vivências e as nossas experiências enquanto juventude periférica em Santo André. A gente conseguiu não só aprender, mas levar de uma maneira muito mais didática para os nossos iguais, para os nossos vizinhos, enfim, nossa família, tudo que a gente aprendeu no curso. É isso, agradeço e estou aqui à disposição. Eu vou colocar o site, eu vi que teve uma solicitação aqui, mas estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada. Elaine, parabéns pelo trabalho, realmente incrível. E o melhor, né? Você trabalhar com a linguagem deles, né? Esse empoderamento também social, que hoje, como você disse, os jovens, você teve uma amostragem de algumas pessoas, mas a juventude hoje está realmente bem desanimada com relação ao futuro, né? A gente debate mudanças climáticas e tem que ser debatido, as informações têm que ser trazidas, tem que haver transparência da ciência, até para que a gente possa reconduzir a nossa existência, né? A nossa forma de viver no planeta Terra. Mas, ao mesmo tempo, essas informações elas acabam abatendo muito os jovens. Se para nós adultos já é pesado, você imagina para um jovem de 16, 17 anos, 18, olhar para o futuro e falar assim, olha, a partir de 2030 o caos está estabelecido. O cara fala, poxa, mas em 2030 eu vou estar no auge da minha juventude e eu vou estar vivendo o acerramento da crise climática, com o mar subindo, cobrindo cidades. É muito difícil para a juventude. Se não estiver muito preparada para lidar com essa nova realidade, eles vão sofrer muito mais, né? E sem contar que, infelizmente, né, hoje a gente já tem um número maior até de pessoas que desistem dessa luta, né, que vão para um caminho muito difícil, que é o suicídio de crianças, inclusive, né, que é um tema que a gente nunca debate. A depressão climática, a gente já tem uma nova categoria aí identificada por pesquisadores, uma parte das pessoas hoje, elas entram em depressão por não só os jovens, mas pessoas até adultas por não verem perspectiva de futuro mais no planeta. Então, a gente tem uma outra modalidade de depressão, entre todas as outras, né, que já afetam o nosso psique, nosso estado mental, a gente ainda tem mais essa situação que se coloca na sociedade. E acho que projetos como o seu, Elaine, eles são extremamente motivadores e algo para a gente replicar, né? O Alan também, um trabalho perfeito seu, usar a linguagem do jovem, fazer entender o seu espaço, o seu meio, traduzir aquilo que é hoje uma ausência de expectativa numa expectativa de futuro, né? Eu acho isso maravilhoso e realmente não vou poder abrir para perguntas agora por conta do horário, né? A gente vai toda dá tempo, vai, gente, a gente tira um pouquinho de cada um e vai dar tempo para todo mundo falar, né? Pelo menos uma pergunta aqui do grupo, se alguém quiser direcionar aqui para a Elaine, esse trabalho maravilhoso que ela apresentou. Está aberto para pergunta, gente. Fran, só uma observação também, dentro da nossa luta, né, na questão ambiental, a educação ambiental, eu vejo que ela tem muito sempre essa questão da participação. Eu compartilho aqui com o grupo, a gente teve essa formação de cerca de 300 jovens, pode parecer pequenininho, mas eu valorizo muito. Uma das jovens que estiveram conosco durante a formação, uma outra jovem, não é exatamente essa que fez o depoimento, se candidatou e participa como representante do nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, para mim, eu vejo isso como uma conquista e também um resultado qualitativo desse trabalho, né, que é estimular esse protagonismo também nas questões de gestão do município, na gestão das questões ambientais. Vamos passar lá para o Leandro. Bom dia, Leandro, Elaine, tudo bem? fica à vontade, A minha, Leandro. assim, eu fiquei bastante entusiasmado. Vocês estão me ouvindo? Eu fiquei bastante entusiasmado com a participação de vocês na premiação que você apontou de terem sido premiados, uma premiação internacional. Isso é muito bacana, assim, eu fico muito entusiasmado dos projetos que a gente elabora, né, de uma vez que ciência
educação ambiental dentro do Brasil é tão difícil de se fazer, e receber uma premiação internacional acaba sendo uma coisa sensacional, né? Uma coisa que nos motiva ainda mais. Eu queria saber um pouquinho de como que foi esse procedimento, como que vocês submeteram o projeto, como que foi até mesmo o momento da premiação, vocês chegaram aí até algum país ou eles enviaram a premiação para o Brasil? Legal, Leandro. Eu acho que é bem bacana a sua pergunta, né? Porque é isso. Eu sou suspeita, mas assim, eu fiquei emocionadíssima, enfim, quando a gente foi contemplado, né? Enfim, com a premiação. Mas só para vocês saberem um pouquinho do processo, esse foi um prêmio que ele é promovido pela Associação de Cidades, Associação Internacional de Cidades Educadoras. Então, no Brasil tem algumas cidades que, enfim, são membros dessa associação, e a cada 2 anos eles promovem essa premiação. Então, por exemplo, era requisito essa de 2000, a inscrição ela foi aberta em 2023, então já fica uma dica, né? A próxima premiação ela vai acontecer em 2025, e as cidades educadoras ela tem muito uma percepção da questão do território como educador. Né? Então, além da questão da cocriação que eu falei para vocês, essa visão do território ela é considerada como um dos critérios aí em relação à premiação. Cada edição tem alguns critérios específicos e algumas linhas temáticas. Então, para esse prêmio, a gente concorreu entre 66 iniciativas de vários locais do mundo, né? Enfim, e nós ficamos, não tem assim um primeiro, segundo, terceiro lugar, né? São as 3 experiências exitosas, então ficou o nosso junto com Portugal e o México, e esse processo, além de você considerar os critérios, você tem que mostrar como que o projeto ele foi executado, então todo esse relato que eu trouxe na nossa inscrição, ele esteve presente ali, né? E aí tem uma banca também internacional que faz essa análise. A premiação, justamente esse ano, viu, Leandro, foi aqui no Brasil, foi em Curitiba, então a gente pôde estar lá, o nosso prefeito, uma parte da equipe que esteve envolvida do projeto, nós fomos receber e foi muito emocionante, foi muito interessante. A nossa ideia também é que a gente tivesse conseguido levar algum jovem, mas, enfim, a gente até chegou a fazer contatos, mas como passou um tempinho, né, do final da formação para 2024, então cada um já estava fazendo algo, enfim, outras atividades, não foi possível, mas depois, se você quiser mais detalhes, eu posso deixar meu contato aqui no chat também, a gente conversa um pouco mais. Obrigada, Elaine. Obrigada, Leandro, pela pergunta. Então, vamos passar para o próximo palestrante. Mais uma vez, parabéns, Elaine. Seu trabalho realmente